porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele anunciou nas redes sociais que entrou com uma representação contra o ex-deputado federal Jean Willis após uma discussão online entre os dois. Leite acusa Willis de preconceito e homofobia em comentários sobre a decisão do governo do Rio Grande do Sul de manter as escolas cívico-militares após o governo federal descontinuar o projeto. Então, a gente separou um trecho dessa fala do governador do Rio Grande do Sul. Então, vamos acompanhar esse trecho. Agora, quando Jean Willis dispara também ataques a uma decisão que eu tomei como governador, ele pode não concordar, pode ter outra visão, mas tenta associar essa decisão à minha orientação sexual e até a preferências sexuais, eu devo também entrar com uma representação contra ele. Aliás, fiz essa representação ontem, entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, representando para que seja apurado pelo Ministério Público essa conduta, essa manifestação e tenha todos os desdobramentos que podem, né, ser uma ação do Ministério Público em relação ao Jean Willis por um ato de preconceito, de discriminação, de homofobia. Porque não interessa se é da direita ou da esquerda, não interessa a cor da bandeira que carrega, o que importa é que homofobia, preconceito, discriminação não podem ser tolerados. A sociedade que a gente defende é uma sociedade de respeito, de tolerância, em que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua honestidade, não pela cor da pele, não pela crença religiosa, não pela orientação sexual. Homofobia, venha do lado que vier. Preconceito e discriminação, venha do lado que vier. Da cor da bandeira que cada um segurar, não pode ser tolerada e por isso eu faço essa representação junto ao Ministério Público. É assunto para a gente tratar com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato. Pavi, justificável essa representação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Ele protocolou isso no Ministério Público contra Jean Willis, ex-deputado federal, ex-participante do Big Brother Brasil. Ele foi preconceituoso, foi homofóbico. O que pode acontecer a partir de agora? Muita gente fala o seguinte, né? Que um gay não pode cometer o crime de homofobia, que um preto não pode cometer o crime de racismo e assim por diante. Isso é uma bobagem. É claro que pode. É claro que pode. Afinal de contas, ninguém está na sociedade com uma imunidade para cometer crimes. Ninguém tem imunidade para cometer crimes. Parece que tem. Na nossa sociedade falha, não há punição para o maior caso de corrupção da história desse país. Por exemplo, nós não vimos punição. Mas, idealmente, pela nossa legislação, ninguém tem imunidade para cometer crimes. Então, quem diz isso fala assim, mas ele tem lugar de fala. Lugar de fala é uma bobagem que a militância inventou, todo tipo de militância identitária inventou, para ter o monopólio da violência sobre determinado assunto. Lugar de fala é igual, monopólio da violência. A pessoa que fala, você não tem lugar de fala, você quer violentar o direito de expressão da outra. E quando a pessoa fala, não, eu posso falar qualquer coisa porque eu tenho lugar de fala, ela quer ter o monopólio da violência sobre todos aqueles que se enquadram na mesma categoria de fala do que ela. Então, esta questão de, ele não pode ter cometido homofobia porque é gay, isso é balela. Isso é balela. Todo mundo pode cometer crime e poder no sentido de ser, é possível que todo mundo, não que podem no sentido de devem cometer. Todos nós somos passíveis de cometer algum crime de maneira dolosa ou culposa. Isso é do ser humano. E ninguém é imune à responsabilidade por esse crime. Eu dou os parabéns ao governador Eduardo Leite e confesso que eu vou acompanhar todo santo dia essa representação. Porque imaginem os senhores se Jean Willis for condenado por homofobia. Eu vou sair gritando aqui, é tetra, é tetra, é tetra, é tetra, porque vai ser a coisa mais maravilhosa.
a pessoa que mais acusa todo o santo mundo de homofóbico ser condenado por homofobia. Com relação à classificação penal, ele fez uma representação e, se o Ministério Público sentar em cima, não for adiante, cabe salientar aqui que ele pode entrar diretamente na justiça criminal, porque, ao meu ver, isso é mais uma injúria racial. E vale lembrar, desde 2019, conforme o julgamento do Supremo Tribunal Federal, os casos de homofobia são enquadráveis na lei do racismo, que é de 89, e também no caso de injúria racial, que está no Código Penal. E porque ela foi cometida online, ela tem uma pena muito maior. A homofobia da lei do racismo é a prática da homofobia contra todos. Então, se eu considerar que Jean Willis, ele promoveu a homofobia contra todos os gays que têm desejos por uniformes militares, por todos os gays que não são de direita, que não são de esquerda, aliás, a homofobia contra todos os gays que são brancos. E contra o Lula, ter agradecido a escravidão, ele não falou nada até agora, mas tudo bem. Se eu pensar que esta fala dele é um incentivo ao preconceito a todos os gays que não são de esquerda e que são brancos, eu posso entender como homofobia do crime da lei de racismo. Agora, se isso atingiu diretamente, tão somente, o indivíduo do governador do Rio Grande do Sul, aí vai ser um caso de injúria racial, que por ter sido cometida na internet e por ser racial tem uma pena muito maior que o crime de injúria. Então, estarei acompanhando passo a passo e tô aqui na torcida, porque vai ser bastante exemplar. E o que mais me deixa indignado é o fato de ele assumir o cargo de assessor de planejamento e comunicação do governo federal, a pedido da magnífica primeira-dama, a dona Rosângela da Silva. Eu acho que é um desserviço, é um desperdício de dinheiro do contribuinte, e aqui estou na torcida pelo governador Eduardo Leite. Representação contra Jean Willis, feita por Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, que justifica que o ex-deputado federal foi preconceituoso e homofóbico. Cristiano Beraldo, queria sua análise e sua avaliação. Que ambiente, hein, que Jean Willis acaba se defrontando justamente nesse momento que ele chega no governo federal. Vai trabalhar na comunicação. Pois é, chegando, né? O que mais me preocupa disso tudo é a gente ver o Ministério Público, que deveria estar tratando de problemas tão graves que a gente tem no Rio Grande do Sul, em outros estados, no Brasil como um todo. Aliás, hoje saíram números aí da violência, a gente vê que temos problemas gravíssimos que deveriam ocupar todo o tempo do Ministério Público, mas o Ministério Público também precisa se dedicar a este tipo de assunto, porque Jean Willis faz uma manifestação dessa que é até incompreensível. Uma pessoa usar aqueles termos para se referir a um governador de estado, fazendo uma mistura completa, uma salada de conceitos, demonstra exatamente qual é a dimensão intelectual, moral do Jean Willis. E aí a gente tem que bancar para que uma investigação aconteça e que a justiça trabalhe e funcione para punir alguém que deveria, mais do que muita gente, mais do que a maioria, deveria saber os seus limites, o seu comportamento. Foi deputado federal, tudo bem, deputado federal que cuspiu no então colega Jair Bolsonaro, nunca exibiu ter muitos modos, mas este tipo de manifestação que ele teve nas redes sociais em relação ao governador Eduardo Leite realmente demonstra que ele quebra todas as barreiras da baixeza, da incapacidade de se comportar diante da visibilidade que tem, da credibilidade que desfruta de
um universo de seguidores que ele tem, não sou eu, não sou vocês, provavelmente, mas ele tem lá um número expressivo de pessoas que ouvem o que ele diz, que se deixam influenciar pelo seu comportamento, que sofreram com ele o fato dele ter que renunciar ao mandato para o qual foi eleito em 2018 e se autoexilar na Europa, vivendo em Barcelona, uma cidade maravilhosa, muito divertida. Deve ter sido realmente um grande sofrimento para ele nesse autoexílio europeu. Mas, enfim, ele está aí de volta, vai ocupar uma posição na SECOM com todo esse histórico de uma comunicação tão agressiva, baixa, incapaz de encontrar caminhos equilibrados, né, do bem democrático, como esse governo tanto defende. É o retrato da hipocrisia que a gente tem hoje lá no Palácio do Planalto. E ainda falando de polêmica envolvendo Jean Willis, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o ex-deputado remova publicações contra o empresário Otávio Facuri, que também é presidente do PTB de São Paulo. As postagens foram feitas em setembro de 2021, durante os trabalhos da CPI da Covid no Senado. Naquela ocasião, Jean Willis escreveu que Facuri era um mentiroso sórdido e que espalhava fake news. Vamos a Brasília, Cláudio Dantas. Dantas, o Jean Willis, ex-deputado federal que vai integrar o governo na SECOM, Secretaria de Comunicação, ele não acumula muitos episódios, digamos, elogiáveis. Esses episódios que nós trouxemos aqui mostram o que da personalidade de Jean Willis? Tá no lugar certo. Olha, o Jean Willis, ele personifica esse ecossistema de discurso do ódio. Por que ele está sendo... Por que ele perdeu esse processo? Porque ele falou uma série de coisas que não são republicanas, né? Faz acusações, aí vai para cima do governador, né? Também faz acusação. Cara, eu acho incrível, mas é ótimo que ele passe a ocupar um cargo de destaque, esteja agora na vitrine, na Secretaria de Comunicação do governo, porque fica evidente a perseguição que há, o direcionamento que há do governo, das suas políticas que dizem, que pretendem combater o discurso do ódio, promovendo o discurso do ódio, promovendo a polarização, promovendo a desinformação. Todo dia temos desinformação. Acabamos de falar no bloco anterior a história aí da inflação. Eles vivem disso. O PT criou isso. A campanha, na campanha de 2010 já começou. Na campanha de 2014 foi o auge do PT. A Marina sabe disso. A Marina ela teve a sua reputação destruída. O Tuminha, que foi secretário na gestão do PT, escreveu um livro sobre a máquina de assassinar reputações. Essa gente é que criou esse sistema. Só que esse sistema foi se aperfeiçoando, as tecnologias foram chegando, foram ocupando espaço. Tecnologia é isso. Evolução da ciência, da tecnologia serve tanto para o bem como para o mal. Infelizmente, as redes sociais hoje servem muito mais ao mal. No Twitter, hoje, o dia inteiro é falando de Barbie e Xuxa. Então, assim, em vez de a gente estar discutindo aqui as políticas públicas, a gente está falando do Jean Willis. A gente está falando das ofensas do Jean Willis. Então, assim, infelizmente, é isso. É o engajamento que é promovido por essas pautas. Quando ele faz esse discurso, ele está buscando engajamento. Está falando para a patota. Aliás, está fazendo lá a mesma coisa que a extrema-direita faz com o tal do apito do cachorro. Só que no caso do PT, o apito do cachorro é o L, faz o L, né? O Janones vive fazendo isso nas redes sociais. Eu autorizo. Aí vem uma cambada de gente fazendo uma horda para fazer o quê? Assédio moral, comercial,
contra empresas, contra pessoas, contra autoridades, contra jornalistas, contra todo mundo que não beija a mão, o anel do Lula. Então, assim, eu espero que o Janones tome providências em relação ao João Willis, porque essa gente da esquerda só realmente é o fogo amigo para poder resolver, já que as autoridades fazem vista grossa para todos os arbítrios desse lado do espectro político. Certo, a gente segue com as análises dos nossos comentaristas. Também em Brasília, José Maria Trindade. Zé, diante desses episódios que envolvem Jean Willis, ele não pode se tornar um problema para o governo federal? Já, na verdade, é um nome bonito aí essa história de assessor, até notei aqui, assessor de planejamento de comunicação social. Parece aquela piada do Zap, né? Do sujeito que se apresenta para a namorada como responsável pela distribuição de produtos de origem de petróleo. E é o frentista, o outro que é o armazenador e distribuidor de rejeitos sólidos. É um gari, né? É um nome bonito. Eu trocaria esse assessor de planejamento de comunicação social por porta-desaforos do Palácio do Planalto. É o que ele vai fazer. É mesmo uma salinha do ódio que foi instalada lá. A comunicação se dividiu no governo entre o pessoal que faz exatamente esse trabalho sujo e um pessoal que vai fazer o trabalho de comunicação oficial da Presidência da República. Eu te confesso que eu tive que viver até aqui para ver uma disputa dessa aí, dessa troca de ofensa entre dois assumidamente homossexuais. Isso não deveria estar em debate, porque isso não é política. A política não leva em consideração as preferências ou opções, como diz o governador, mas exatamente a política. E Jean Willis, que entrou para a Câmara dos Deputados como um representante exatamente do grupo, né, homossexual, não deveria de jeito nenhum considerar isso uma ofensa ou mesmo detratar alguém por isso. Eu dizer que pessoalmente eu não gosto muito do Jean Willis, foi o único deputado até hoje que me discriminou. Ele eu fui conversar com ele, ele falou: não converso com ninguém desta empresa, desta rádio, na época era só rádio, né? Desta rádio, e fez um monte de ofensas. Ivan Valente, que é do PSOL, falou: que é isso? Mas o Zé Maria merece respeito, ele aqui é um profissional. E o Jean Willis virou as costas e saiu. Eu fui o único até hoje que me discriminou por um motivo profissional. Então ele é assim, ele é raivoso, sempre foi, é o jeito dele, né? E pronto, é bom que ele responda na justiça e tô com Pavinato. Se ele for condenado, vai ser um feito para a justiça e para a realidade do Brasil. Pavinato disse, inclusive, que vai monitorar o andamento desse caso, dessa representação feita junto ao Ministério Público. Falei também que segunda-feira eu vou ver o Eduardo Leite, que ele vem aqui para o Direto ao Ponto, e vou falar: olha, se o Ministério Público sentar em cima, eu me ofereço para fazer a representação criminal, que vai ser a coisa mais divertida do mundo.